Vamos lá. Bom dia, pessoal. Oficialmente agora no curso de volumes finitos. Eu não gosto de falar tópicos especiais. Para mim, isso aqui é o curso de volumes finitos na forma de tópicos especiais, tá? Então, vamos para a aula de hoje. Nós vamos tratar do método do gradiente. Eu vou já projetar a minha tela. Projetando a tela. Deixa eu ver. Eu vou projetar, acho que é uma tela ou é uma janela? Uma tela. Beleza. Então, se vocês puderem só me dar um joinha aí, se estiverem vendo a tela. Obrigado. Beleza. Então, vamos lá. Olha, o que eu quero falar hoje aqui com vocês é um negocinho muito excitante. Chama o método gradiente. Tá? E aí vamos ver como é que isso que funciona. Vamos relembrar aqui. Muitas vezes eu vou ter que voltar em coisas. É sempre assim. O nosso sistema a gente definiu desse jeito. Baseado nesse sistema, nós definimos o que. Isso aqui, x, seria, obviamente, a solução. XK é uma aproximação. Uma aproximação, né? Baseado no XK, nós definimos o vetor resíduo, que é o resíduo do XK, seria quem? F menos A dot XK. Então, isso aqui é o resíduo da K. E, além do resíduo, nós também, naturalmente, definimos o erro. O erro, o erro na K era XK menos x, e nós já vimos que o erro da direção K é a mesma coisa que a... Não, na verdade é o contrário. Ctrl Z. Resíduo na iteração K é menos A vezes o erro da direção K. Então, isso aqui são tudo coisas que nós já vimos, tá? Então, e são ingredientes que eu quero que estejam aí na nossa cabeça. Agora eu vou colocar um outro ingrediente. Opa! Pera aí, galera. Acabei de ver que eu abri um quadro aqui, que eu não devia ter feito isso. Eu vou dar um recortar aqui. Vou abrir outro aqui para nós. Beleza. Não mudou nada aqui, beleza. Tecnologia. Então, vamos lá. Um outro ingrediente chama a forma quadrática de um sistema, tá? Quando a gente tem o nosso sisteminha lá, que é o sistema, aquele que eu botei, a forma quadrática, e essa forma, isso aqui é um número escalar. O Q é um escalar. Obviamente, esse é um escalar de x. Se a gente quisesse usar uma linguagem, digamos assim, matemática, tá? Isso aqui seria o quê? Q, ele é uma coisa que opera do Rn no R, onde o Rn o n é a dimensão do nosso sistema. O que eu quero dizer com isso aqui? Que ele é uma função que dá um número, né? E como é que ela é definida? Ela é definida como sendo meio de x, produto escalar com A, produto escalar com x, menos x, produto escalar com f. Assim, na forma mais geral da forma quadrática, você pode botar aqui um vetor constante c. Tá? Por que que essa forma quadrática é interessante? Tá? E aí eu vou te mostrar por que que ela é interessante. Vamos tomar o gradiente da forma quadrática.
que é o gradiente de um escalar, dá um vetor. Só que se eu estou no Rn, dá um vetor na n. Tá? Então, vamos pegar esse cara aqui. Eu vou botar o meio do lado de fora. Eu não vou exigir que você se lembre dessas identidades vetoriais, mas eu vou te falar como é que eu penso, tá? E eu vou te mostrar o que acontece. Eu nem preciso colocar, mas vou. O grade de C é zero, porque C é uma constante. Eu vou aproveitar esse cara aqui, ó, para te lembrar de uma identidade vetorial, que é o gradiente de um vetor, produto escalar outro, tá? Esse gradiente aí. Esse cara vai ser sempre assim. É o gradiente do primeiro vetor, que na verdade dá um tensor de ordem n aqui. Então, é grade de x dot f mais x dot grade f. Como se fosse uma regra de produto, tá vendo? É uma regra de produto, tá? Vou usar essa mesma regra nesse cara aqui. Lembrando que tem um meio. Só que aí, ó, é só você pensar que, por exemplo, a dot x é um vetor. O que é? Então, isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar grade de x dot a dot x, que é o nosso vetor, mais x escalar grade do vetor. Tá bom? Olha que interessante. Agora eu vou já trabalhando um pouco aqui. Gradiente de f é zero. É um vetor nulo, porque f é constante. Gradiente de x é um vetor muito especial. É um tensor muito especial. Isso que é a matriz identidade. Se isso for muito estranho para você, você me fala. Tá? Mas em geral é fácil. É só você pensar que se você for pegar e sair derivando o vetor posição, ele vai dar 1 toda vez que você usar dx1, x1 dá 1. Agora dx1, x2 dá 0. Então ele só vai ter elementos não nulos na diagonal, todos eles vão ser 1, fora da diagonal é 0. Então é o vetor identidade, é o tensor identidade. O mesmo vale para esse amigo aqui. Isso aqui é a identidade. Tá? Aí, o que que vai acontecer aqui de muito interessante? O que vai acontecer aqui é o seguinte, olha. Agora eu vou... Aqui eu fiz grade x dot a. Tá. Esse cara aqui é que eu vou fazer agora a operação com ele, tá? Essa operação aqui, ela é assim, ó. Ela é x escalar. Aí vai acontecer... Ah, é. Aí aqui vai acontecer o seguinte, olha. Aí tem identidade também para o gradiente de um tensor vezes um vetor. E é a mesma coisa, tá? É assim, tem regras para a gente fazer isso. Só que aqui, como esse tensor ele é constante, o A é uma constante, é como se ele saísse, tá? Então, esse cara vai ficar assim, ele vai ficar A, sai da derivada, tá? E aí, você vai ter que fazer assim, como se ele saísse da derivada. Isso aqui é uma identidade vetorial, que eu prometo que está certo, tá? E aí, mais uma vez, ó, esse cara aqui é o I. Lembrando que quando você faz I escalar alguma coisa, um vetor, ou um vetor escalar I, não muda nada, porque ele é o elemento neutro do produto, né? O que que sobrou dessa conta toda? Sobrou assim, meio de I dot, um vetor, é o vetor, então é A dot x. Aqui ficou A dot I, é o A. Então, x dot A. Olha que interessante. Menos, desse lado aqui, ficou I dot F. F. Então, quem que é isso aqui tudo? Só para lembrar, esse aqui é o grade de Q. Tá? O grade de Q. O grande barato aqui é o seguinte. A escalar x e x escalar A são coisas familiares entre si. No fundo,
esse aqui, ó, você pode usar a regra da transposição para dizer o seguinte: A dot x mais A transposto Ctrl Z dot x menos f. Porque x dot A é a mesma coisa que A transposto dot x. E aí vem uma coisa muito interessante aqui. Se, isso é importante, se A é igual à sua transposta, ou seja, se ele for simétrico, onde é que a gente aterriza? Que o grade de Q, aí vai ter 2A dot x aqui. É A dot x menos f, que é precisamente menos R. Aqui é o seguinte, gente, o meu único mole que eu dei aqui foi não ter colocado um Kzinho aqui. Aqui também, tá? Entendendo o quê? Entendendo que, na verdade, eu estou tomando o gradiente não da solução, que é a solução. Se o x for a solução, isso vai dar zero, né? Mas eu estou tomando o gradiente de uma aproximação na K. Vou colocar aqui só por questões de coerência. Aqui não muda, hein? Porque aqui vai ser o vetor x. É assim, na hora que você tomar a derivada, não tem ik. Você entendeu? Não importa o valor que ele tem, você vai dar sempre a mesma coisa. Beleza. Então, aqui a gente chegou numa coisa muito interessante, que é o quê? Que o gradiente da forma quadrática é menos o resíduo. Então, isso é um ingrediente poderosíssimo. Então, eu vou anotar o seguinte, ó, que o gradiente da forma quadrática é menos o resíduo na K. E por que que isso é muito importante? No que isso nos ilumina? A forma quadrática, como a gente está vendo aqui, ó, ela é uma função do segundo. Se você imaginar isso num contexto, vamos pegar uma matriz 2 por 2. Isso aqui dá um paraboloide. Se A for um 2 por 2, ou seja, aquele teu vetor x vai ser x e y, essa coisa que está aqui, ó, ela é um paraboloide, se o A for 2 por 2. Se não, ele vai ser um paraboloide num espaço aumentado, num hiperespaço, na N, tá? O grande barato aqui é que se você pensa numa função de muitas variáveis, o grade de uma função escalar, de uma f de x, y e z, o grade da f aponta sempre na direção de maior variação da f. Na verdade, isso está muito ligado com o conceito de gradiente. Parece demais com a ideia de derivada convencional de uma função de uma só variável. Quando você tem uma função de uma única variável, a derivada é, na verdade, a taxa de variação daquela função. Se você pegar uma função de várias variáveis, a derivada, no caso aqui, o gradiente, é a direção para onde aquela função está variando mais. Tá? E o que, que a gente está vendo? O que nós queremos como solução do problema é achar um certo xk em que o resíduo seja nulo. Em que o resíduo seja nulo. Tá? Então, o que que acontece aqui? O que acontece é que o nosso objetivo agora, então, ou seja, zerar o resíduo,
que é, digamos assim, o objetivo da técnica de sistema linear, em qualquer contexto, neste caso significa o quê? Determinar o ponto em que Q de x tem gradiente nulo. Ou seja, nós queremos minimizar o quê? Sabe por que isso é interessante? Porque a gente está vendo aqui que, nesse caso, minimizar o quê? É, é, quando você muda essa frase, ou seja, você não quer mais zerar o resíduo, você quer minimizar a forma quadrática. Ou uma forma quadrática, porque a gente podia pensar em outras. Isso é muito poderoso por causa do seguinte, porque agora você pode pensar em métodos de minimização que vão tentar fazer isso para você. Então, na verdade, o que eu estou mostrando aqui para vocês é, por exemplo, muito usado na teoria de controle. Porque, às vezes, na teoria de controle, o que você quer é resolver um certo problema que tem muitas variáveis. E o que você faz, no fundo, é criar uma quantidade positiva para essa variável, para que envolve todas essas variáveis, e minimiza ela, desde que essa quantidade, quando você toma o gradiente dela, é a solução do seu problema. E aí vale método de algoritmo genético, vale método de deep learning, machine learning, essas coisas todas são hoje em dia usadas. O que nós vamos usar aqui é outra ideia, tá certo? Que vai ser a ideia do que a gente, como é que fala? Disso, de minimizar o R de uma forma algébrica, tá? Tem alguma dúvida aqui? Professor, eu ainda tenho uma dificuldade para entender como é que surgiu, tipo, o que na nossa formulação. Tipo, eu entendi todo o passo a passo de como chegar no gradiente dele, mas, tipo, da onde que surgiu a ideia do que de usá-lo, assim. Entendi. De tempos em tempos surgem ideias muito boas. Teve um cara que teve uma ideia, que ele falou, foi o Newton. Ele teve uma ideia muito boa. Não sei se você já parou para pensar de onde é que veio a lei de Newton. F igual a ma. A sua pergunta é a mesma. Eu posso te devolver essa pergunta. Roberto, você já usou a lei de Newton muitas vezes. Por que F é igual a ma? Você saberia me dar alguma justificativa para isso? Acho que eu. Mas você já pensou nisso? Por que F igual a ma? Leonardo, Vinícius, vocês já pensaram nisso? Não, Já, tipo, eu lembro que até o formato completo ele é o F é igual a dot. Pera, ele é a variação da massa com a variação da quantidade de movimento, e aí você teria, tipo, dois termos, um para cada, só que normalmente a gente tá com a massa sendo conservada, aí uma delas a gente mata, aí fica, tipo, massa vezes a variação da quantidade de Não, movimento. não, tem que ser a Ah, ideia. Tem que ser a ideia. A ideia é uma coisa muito mais simples, apesar de que as pessoas nunca falavam, elas não falam muito isso. Se você estiver sentado numa cadeira, tá? Se você estiver sentado numa cadeira e alguém pegar uma bola de boliche e jogar em cima de você, você vai falar, ô, joga devagar, joga na manha, né? Aí o cara joga aquela bola de boliche ali para você e você segura. Se você tiver, inclusive, sentado numa cadeira de rodinha igual eu tô, na hora que ele joga a bola para você, ela anda um pouco para trás. Aí você começa a criar esse conceito de força. Aí vem um sacana e pega a mesma bola de boliche e joga na maior força em cima de você. Aí você sente uma força maior.
primeira ideia que as pessoas tiveram foi o seguinte, cara, quanto mais rápido vem essa bola, mais força tem. Então, qual foi a primeira ideia? E era muito intuitiva. A ideia é Tava simples. isso no ensino médio. Todo mundo pensa. Porque é o certo. É a nossa experiência cotidiana. É a nossa parte, digamos assim, mais intuitiva. A força teria que ser proporcional à velocidade. Aí teve um cara que nasceu diferente e que falou: não, peraí, não tem lógica nenhuma. Isso não faz o menor sentido. Eu sei que você está sentindo dessa forma, mas não pode ser por causa da velocidade. Por quê? Porque se você está parado, em média velocidade, ela é uma. Mas se eu estou correndo do lado do seu lado, na mesma velocidade que a bola, eu vou achar que a velocidade da bola é zero. Então, se eu for calcular a força que a bola está fazendo em você usando a velocidade dessa bola, eu vou falar, quando eu estiver correndo, eu vou falar que ela é zero. Quando eu estiver parado, eu vou falar que ela é tanto. E se eu estiver correndo na minha velocidade, metade da velocidade da bola, eu vou falar que ela é diferente. Não pode ser a velocidade. Aí ele falou: qual é a próxima coisa cinemática que tem? Não, pera. A próxima coisa, depois da velocidade, é a aceleração, é a taxa de variação da velocidade. É como ela varia. E aí eu vou. Não, mas a taxa de variação da velocidade, para você é uma, e para mim, se eu estiver correndo com velocidade constante do seu lado, é a mesma. Então a força vai dar a mesma se eu estiver parado ou se eu estiver na mesma velocidade que a bola, porque eu não vou estar falando que a força é a é a velocidade, mas é a taxa de variação da velocidade. Essa foi a ideia. A ideia foi a seguinte: a lei da física tem que valer para mim, que estou parado, e tem que valer para o mesmo cara que está andando com velocidade constante do meu lado. Porque no universo, estar parado ou de velocidade constante é a mesma coisa. Não tem como definir movimento. Movimento é uma coisa relativa. Então, as leis da física têm que ser invariantes em relação ao movimento simples, a se locomover com velocidade constante. Se a lei da física depender disso, ela está errada, porque o que eu vou medir, o ET não mede. E o ET tem que medir a mesma coisa que eu, porque a física aqui é igual à da física do ET, se Deus quiser. Aí o cara fala: a próxima coisa depois da velocidade é a aceleração. Isso foi um pensamento singular e maravilhoso que mudou a ideia o conceito da física como um todo. Esse aqui é outro. É um pensamento singular, não tão fera assim. Porque, porra, você já viu aquele meio ali. E aquele x vezes x é um x ao quadrado. Meio de mv ao quadrado. Porra, depois que o cara inventou aquilo ali, a gente viu que o meio de mv ao quadrado mais um mgh é constante, é uma energia. Todo mundo começou a procurar por energias que, quando você minimiza, são a solução do seu problema. Na verdade, Roberto e Leonardo e Vinícius, você pode pensar na maioria dos problemas da física, da matemática, da estatística, cara, sei lá, da economia, ou da sociologia, como problemas de minimizar alguma coisa. Você pode verter todas as leis que você está acostumado numa lei minimize alguma coisa, tá? Então, na verdade, se eu falar assim, tente encontrar alguma coisa cujo mínimo seja a solução do seu problema. Talvez se eu falar isso para você e você começar a quebrar a cabeça, em algum momento, Roberto, você vai chegar numa coisa mais ou menos como essa. Se eu minimizar isso, o zero da derivada disso, ou seja, se eu minimizar isso, eu chego na solução do problema. Você está entendendo? Então, é por aí. A ideia é realmente diferente. Tá? Não é tão singular quanto, por exemplo, as leis da física, como a lei de Newton. Né? Mas, como é que fala? E a gente usa em muitos contextos. Mas é isso, cara. É isso que eu posso dizer sobre isso aqui. Eu acho que era tipo, meio que se esse Q, eu entendi, e aí era se esse Q, tipo, ele representava alguma coisa do meu sistema, tipo, alguma situação hipotética, mas então ele é só uma forma de eu encontrar de eu minimizar o,
O que eu Olha, quero encontrar para encontrar minha solução. vou te falar uma coisa. Esse que é uma coisa sempre positiva, tá? Esse que vai... Deixa eu pensar. Não, só por isso não. Esse que não vai ser sempre uma coisa sempre positiva. Infelizmente, não. Se ele fosse sempre positivo, você podia chamá-lo de energia do seu sistema. Para ele ser uma energia, só faltou ele ser sempre positivo. Mas eu tenho certeza que ele vai minimizar. Olha só, eu vou projetar aqui uma coisa que eu fiz aqui. Você está vendo a tela do meu Octave? Sim. Ó, eu limpei aqui digitei uma matriz, é a matriz 3, 2, 2, 6. Uma matriz aí, cara. Tá certo? Beleza. Repare, o único cuidado que eu tomei, tá certo? Deixa eu ver se essa matriz está aqui. Tá. Tá vendo? Dá para ver aqui o cantinho? Tá vendo que essa matriz é simétrica, né? Eu tomei esse cuidado. Botei uma matriz simétrica. 3, 2, 2, 6. Então, botei ele simétrico. Aí eu peguei um vetor B. Ah, aqui eu chamei de B. Não foi mal. Que é 2 e menos 8. Então, tá aqui o vetor B. Opa, o que eu fiz? Digitei no lugar errado. B. Tá lá. 2 menos 8. O que eu quero fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou plotar a forma quadrática dessa matriz B. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu defini um quadrado ó, que vai de menos 4 a 6, de menos 6 a 4. Tá? Defini um dx1 e um dx2. São tamanhos ali. Como as distâncias são as mesmas, eu não preciso me preocupar. Tá? Aí, olha, eu quero que você entenda o que eu estou fazendo aqui. Entenda a minha matemática. Porque eu botei uma matriz convencional aqui. Então, olha só. O que eu faço? Eu vou aqui, ó. Eu estou criando um ponto. Você tem uma malha, tá? O que eu estou fazendo é o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui o outro quadro aqui. Eu peguei um exemplo, tá? Peguei um exemplo que tem essa matriz A. Tem que colar, não tem jeito aqui. 3, 2, 2, 6. E tem uma matriz F, 2 menos 8. Tá comigo, né? O que eu estou fazendo? Olha só. Se você pegar o seu plano, em vez de chamar de XY, você me permita chamar isso de X1 e X2, só porque aí você já vai fazendo associações com o que eu programei lá, tá? Aí o que eu faço? Eu vou aqui, pego um ponto qualquer aqui, ó, e vou calcular quanto que vale Q nesse ponto, porque não é grifado. Eu vou calcular quanto que vale Q nesse ponto. Quanto é que vale o Q nesse ponto? Eu tenho que pegar o X1 e o X2 dele, e aí eu pré-multiplico por A, pós-multiplico por A, multiplico por meio, depois eu multiplico pelo F e subtraio um do outro. É a forma quadrática, tá? Aqui. Olha o que eu vou fazer. Então, eu peguei a posição, eu fui lá num I, J qualquer, e peguei o valor do X1 e do X2. Então, isso aqui ó, dá um número. Isso aqui dá o outro número. Olha o que eu fiz aqui embaixo. Ó. Eu criei uma matriz para o X. Ó. Tá vendo que está entre colchetes? Ou seja, eu criei para cada um desses números aqui, eu criei uma certa matriz. Deixa eu ver se eu dou conta de parar isso aqui. Não, deve ter até aqui um X aqui, deixa eu ver. Tenho menos 2 e 2. Sabe? Que vai depender de onde ele está, de onde ele parou aí. Então, aí eu tenho um X aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu faço que a F, e aqui devia ser Q, fica igualzinho que a gente está fazendo na nossa aula. Quem é que vai ser a Q? Vai ser meio
de x vezes a vezes x. Esse linha aqui é porque para fazer operação com matriz tem que ser transposto. Você vai fazer x transposto vezes a vezes x, que é aquele meu cara lá, x dot a dot x. Menos b transposto vezes x. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou calculando a forma quadrática. E repare, ela é um escalar, ela é um número. E depois que eu calcular para um monte de pontos, eu vou fazer um 20 por 20, assim, 21 por 21, eu vou mandar plotar esse cara aí. Eita, nem sei o que eu fiz. Vou mandar plotar esse cara. Vou rodar ele aqui. Porque aqui eu já mudei para quê? Agora vai ficar bom ficar dando uns pauzinhos aqui, fica uma coisa mais emocionante. Pronto. Se você está vendo o que eu estou fazendo aqui, ó, isso aqui é a nossa forma quadrática. Na sua opinião, onde é que o gradiente dela é nulo? No centro ali. No centro dessa bola. Na verdade, eu estou fazendo linhas de quê, né? Eu mandei plotar fazendo contorno. A função contor aqui, ó, ela faz isolinhas de quê? Né? Eu botei 50 isolinhas. Se a gente botar 100 isolinhas, ela faz mais. Deve aparecer mais apinhadinha. Aí, viu? Um monte de isolinha. Fala. Então é através disso que a gente, como a gente viu que o que a gente quer encontrar é esse gradiente mínimo, ou seja, quando ele vai ser zero, é através desse plot que a gente vai meio que encontrar onde está a nossa solução. A gente não vai fazer o plot, porque só dá para fazer esse plot aqui, porque a minha matriz é 2 por 2. E aí, se você plotar isso no R3, isso vai dar um cubo, uma taça. Isso vai dar uma taça. A gente sabe que o zero disso aqui está aqui, né? Agora, se eu tiver, por exemplo, um vetor de incógnitas de 60 por 60, aí já não dá para desenhar mais. Mas a ideia vai ser a mesma. A ideia vai ser a mesma. Tá? Então, eu vou dar um chute inicial agora. Vou dar um chute inicial. O chute inicial é o x0. Peguei aqui 2 e menos 2. Vou começar a procurar minha solução daí. E eu vou mandar plotar o chute inicial junto lá. Eu vou rodar de novo aqui. Vai aparecer o chute inicial com um maisinho preto, que é mais. Ah, não, esse não é o chute inicial, não. Isso eu acho que já é a solução mesmo. Acho que já é a solução. Qual que seria o. Ah, olha, eu escrevi aqui, ó, solution. Solution. Eu vou mandar plotar, na verdade. Eu não vou plotar essa solution, não. Eu vou plotar o chute inicial. Então, eu vou copiar isso aqui. Aqui, ó. Eu vou dar um chute aqui de menos 2 e menos 2. Ó. Nice initial guess. Que eu saí até achando nice. Aí eu vou plotar esse initial guess aí. A solução tá lá só porque o sistema 2 por 2, né? A gente vai lá e acha a solução. Está tudo construído de propósito. Aqui, ó. Eu tenho um material com esses dados aqui, tá? Tá aqui o chute inicial. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. A partir desse ponto, que é o nosso chute inicial, eu quero chegar aqui. E eu sei qual que é a direção de maior variação da minha função. Ou seja, se eu quiser chegar no fundo dela, na parte mais baixa dela, eu tenho que andar alguma quantidade na direção da maior variação dela, ou seja, me deixar levar pelo gradiente. Então eu vou fazer o quê? A ideia é simples. Eu vou calcular o gradiente nessa posição aqui. E ele vai dar uma certa direção. Lembra, o gradiente é perpendicular a essas linhas aqui. Ele tem que ser perpendicular a essas linhas. Então ele vai dar uma reta mais ou menos assim, sei lá. Tchau. Quer ver, ó? Dá para fazer um negócio aqui? Tecnologia, moleque. Na sala de aula eu não vou dar conta.
eu venho aqui, faço isso. Aí, vou voltar aqui. Nossa amiga aqui. Faço até uma picaretagem com ele. Aqui, ó. Ô, rapaz, na sala de aula eu não vou fazer isso, mas aqui eu vou, tá? Qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser o seguinte, eu vou lá naquele ponto e vou tentar fazer uma coisa que seja mais ou menos perpendicular a essas linhas, mas na posição X, e quero andar nessa direção aqui. O que é isso que eu fiz de vermelho aqui? É a minha direção de busca. Isso aqui é uma direção para onde eu preciso andar, a direção do... Isso aqui, quem é esse cara aqui? É o gradiente de Q. Em que posição? Nessa posição. Na posição do x, tá? E a ideia vai ser, aqui está a solução. Eu gostaria de fazer esse cara andar até o ponto mais próximo dessa solução aqui. Para depois eu dar outra lapada e tentar repetir. Ou seja, eu vou querer andar com ele até aqui só. Eu gostaria de andar até aqui. Ou seja, a direção que eu vou, se eu estou no ponto, se a minha posição é x, se esse aqui, ó, é o xk, eu já sei quem é o xk mais 1. O xk mais 1 ele vai ser o xk mais em que direção que eu vou andar? Vou andar na direção grade de Q. O grade de Q está calculado na direção K. A questão é quanto que eu vou andar nessa direção. Eu não sei. Eu quero andar só até chegar nesse ponto. Então, eu vou colocar um alfa aqui, ó, que é quanto que eu vou andar nessa direção. Vou tentar descobrir o valor desse alfa. A minha ideia, então, é calcular o valor de alfa para ele coisar lá naquele ponto azul. Tá comigo ou não? É boa. É boa. Até porque a gente já sabe que esse gradiente de Q eu não tenho que fazer muitas contas. Gradiente de Q, no fundo, é uma coisa que toda hora eu estou calculando lá no meu solver de sistema linear. O gradiente de Q é o resíduo, a menos de um sinal. E aí não importa, o sinal fica na conta do alfa. Bota o sinal na conta do alfa. Então, no fundo, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer um xk plus 1 equals xk mais alfa RK. Então, esse aqui, ó, o que acontece? Calcular o resíduo é fácil? Fácil. F menos A vezes XK. Achei o resíduo. Se eu descobrir o valor de alfa, então a única coisa que eu tenho que fazer é botar o valor de alfa aí e fazer um novo X. Aí, quando eu chegar no ponto azul, eu repito o procedimento. Quando eu chegar aqui no ponto azul, ele vai caminhar na direção do gradiente de novo. E aí depois eu vou na direção do gradiente, na direção do gradiente, até chegar lá na solução, ou próximo dela. A fé de que eu vou chegar lá. Então, se vocês estão vendo aqui, eu não estou mais relaxando o sistema. Eu estou escolhendo uma direção, usando um critério, e caminho nessa direção. E aí, essa é a ideia. Essas direções, os vetores que geram essas direções, podem, dependendo de como você produzir esses vetores, eles vão gerar um espaço, que é um espaço de busca. Um espaço de busca. Esse espaço de busca é chamado o espaço de Krylov. Ou melhor, dependendo de como a gente gerar isso, isso vai ser o espaço de Krylov. Hoje ainda não é o espaço de Krylov. Mas
de vetores de busca. E esses vetores serão espaço de Krylov. Então, esses são os chamados métodos do espaço de Krylov. Quando você for procurar isso na literatura, você vai procurar duas famílias de métodos. Os de relaxação e os do espaço de Krylov. Esse é do espaço de Krylov. Então, vamos atrás desse cara aqui. Tá? E a ideia vai ser o quê? A ideia, no fundo, minha gente, a ideia é simples, tá? Eu vou pegar o nosso Q, eu vou calcular o Q. Se a gente calcular ele no K mais 1, isso aqui é uma função. Esses 2 pontos aqui não tinha nada a ver. Isso aqui é uma função de alfa. Concorda comigo? Se o x em K mais 1 depende do alfa bem aqui, ó, o Q em K mais 1 é uma função de alfa. Lembra o que você quer achar o valor de menor que? Você quer minimizar o quê? Então, vamos. A gente vai. A gente. Olha só. Deixa eu tentar justificar de novo. Outra coisa aqui, para não parecer que é uma ideia biruta. Tá? Nessa direção aqui, ó, essa direção aqui é a direção. Qualquer ponto em cima dessa linha vermelha é um candidato a xk mais 1. Qualquer ponto sobre a linha vermelha, isso aqui seria um xk mais 1. Dei um alfa. Esse aqui é outro xk mais 1. Dei um alfa. Esse aqui é outro. Dei um alfa. O que vai acontecer? Se você medir o Q ao longo da linha vermelha, ele provavelmente vai começar a diminuir à medida que ele chega perto do azul, e depois ele começa a crescer de novo à medida que ele se afasta do ponto azul. Tá? Então, o que eu vou fazer, meu amigo? Na linha vermelha, se você estivesse no Rio de Janeiro, isso seria interessante de falar. Na linha vermelha, se você minimizar, vamos minimizar Q de xk mais 1 ao longo da linha vermelha. Eu vou usar menos coisas formais e mais coisas bacanas. Ou seja, eu quero descobrir quem é dq, obviamente, de xk mais 1, d alfa, porque em cima da linha vermelha, a única coisa que varia é o alfa. E eu quero dizer que isso aqui é igual a zero para minimizar ele. Então, vamos embora calcular essa derivada. Tá? O Q é uma função de... Opa, eu botei um K aqui, mas isso aqui não era K. X. Como é que é essa derivada? Então, essa derivada, você usa a regra da cadeia. Você tem que usar a regra da cadeia, porque o Q é uma função implícita de x. Então, você vai fazer a derivada de Q em relação a x horas. A derivada de Q em relação a x é o grade de Q. Avaliada onde? Em xk mais 1. É o grade de Q. Vezes a derivada de xk mais 1 em relação a alfa. Esse xk mais 1 é um vetor. Se você olhar quem é o xk mais 1, ele é muito fácil. Xk mais 1 é o xk mais alfa rk. Então, quem é a derivada de xk mais 1 de alfa? É rk. Todo o resto aqui é constante. É rk. Derive-se que em relação a alfa, sobra só o rk. Então, isso aqui quem é? Isso aqui vai ser assim, o grade de Q de xk plus 1 escalar rk. E quanto que tem que ser isso? Zero. Tá comigo ou não? Beleza, né?
Lembrando que quem é o grade disso aqui seria menos, né? Então, olha que curioso. A gente está vendo que para minimizar o Q ao longo da linha vermelha, o que eu preciso é escolher esses caras aqui, ó, iguais a zero. E olha só como é que eu vou arrumar um alfa para você disso aqui. Quem é o RK mais 1? RK mais 1 é F menos A escalar X K mais 1. Quem é o XK mais 1? A gente vai só substituir um monte de gente. F menos A. Agora eu vou botar aqui o XK mais 1. XK mais 1 é o XK mais alfa RK. E agora vamos embora fazer conta. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar R na K, que multiplica F menos A dot XK, menos, vou tirar o alfa, que é escalar, A dot RK. Tá me acompanhando ou não? O que é isso aqui? Fala. Desculpa, Não. eu apertei um botão aqui e ele saiu do Esquenta mudo. não, esquenta não, esquenta não. Isso aqui é o RK. Tá de acordo? Ou não? Então sobrou RK vezes RK. Bom, agora o que eu estou fazendo é a parte chata, que é conta. O dia que você estiver no doutorado, ninguém mais vai fazer conta para você. Essa aula teria terminado lá em cima e eu falar, faça as contas e chegue aqui, tá? Aqui. E aí você isola o alfa. Só em termos de quantidade na posição K. Olha que lindo. Então você vai ter alfa igual a RK dot RK. Cara, tem muita coisa conveniente aqui. Toda hora a gente quer saber quem é RK vezes RK, que é o R ao quadrado. O R ao quadrado é o nosso critério de parada. Putz, isso aqui é muito conveniente. E aqui vai ser RK dot A dot RK. Cara, desse jeito eu dou conta de calcular o alfa. Que ao fim, ao cabo, é o quanto que eu tenho que andar naquela direção. Então, o que seria o método do gradiente? Método do gradiente. Ele seria o seguinte: você vai lá, pega um. Você vai primeiro calcular o resíduo, primeiro passo, né? Dado, assim, sei lá, dado xk, você vai fazer assim: RK é igual a F menos A dot xk. Segundo passo, alfa, cálculo alfa. É RK dot RK dividido por RK dot A dot RK, calculou o alfa. Depois, xk mais 1 é igual a xk mais alfa RK. Pronto, acabou. E para quando RK ao quadrado for zero. Ou menor que a tolerância. Quero saber se você entendeu isso aqui. Você quer fazer alguma pergunta? Professor, agora só para se eu cumprir assim, minha lógica que foi, tipo, o que vai determinar a dimensão do Q
seria a quantidade de pontos que eu tenho na minha malha. A dimensão do Q é zero. Q é um escalar. O que vai determinar a dimensão do argumento de Q é o número de pontos da malha. Ou, na verdade, o número de incógnitas do seu sistema. Entendi. Tá? Então, a gente tem que fazer essa distinção bem claramente. Eu sei que você tinha pensado nisso, mas eu gosto de fixar para a gente ir aprendendo, porque Q é um escalar. Como eu te falei, ele é quase uma energia. Ele mesmo, ele é o RK vezes RK. Então, o RK quadrado. Tipo, ou ele é o RK só? Porque o Não, grade. não, o Q que a gente calculou lá no começo, ele não é nenhuma coisa nem Ah, outra. O Q, ele era quem? Ele era meio, xk, a, xk, xkf mais c. Isso era o quê? Isso é um escalar. Não importa a dimensão de x, né? Isso vai dar um escalar, desde que, obviamente, A seja compatível, né? Ou seja, isso aqui é um problema compatível nas dimensões, né? De A, de F, de C, todo mundo. Mas se você está confinado num espaço Rn com um operador linear A que está no Rn cruz Rn, tá de boa, tá funcionando. Entendeu? É o que você precisa para isso aqui, tá? Para isso aqui operar, para que ser um escalar. Quando a gente estiver calculando esses xk's desse jeito, ele vai estar sempre andando na direção do quê? Ou do menor gradiente. Tá? Ou melhor, do maior gradiente. Menor não, do maior gradiente. Ele vai perpendicular. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar a minha implementação disso aqui, que seria a implementação ingênua, mas é a melhor de todas nesse caso. Vamos revisar? Fiz a forma quadrática aqui, ó. Isso aqui serviu só, todo esse código aqui, ó. Todo esse código aqui serviu para quê? Serviu apenas para fazer aquele desenho desse contorno da forma quadrática. Eu desenhei a forma quadrática. Não serviço para nada, porque eu não preciso disso. Tá? Agora, eu vou colocar... O x0 é a solução. Eu vou botar a solução. Vou botar a solução de azul. Sei lá se vai aparecer. E tá com muito contorno, que vai ficar muito apinhado. Eu vou botar só 50. É mais rápido. Beleza, então aqui, o que que vai aparecer aqui? Vai aparecer a forma quadrática e um ponto lá no meio daquele espaço branco é a solução, tá? Vamos ver. Ó, tá vendo aí? Aqui tá a solução e aqui já apareceu aquele chute inicial que eu não tirei. É o 2 menos 2, ó. Não, menos 2, tá vendo? Direitinho, menos 2, menos 2. Agora, brother, o que que eu vou fazer? Eu fiz um for aqui, tá? Fiz um for aqui. E o que que eu estou botando aqui? Eu primeiro calculo o resíduo, B menos AX. Dado aquele X, né? O X é o 2 menos 2. Aí depois que eu fiz o resíduo, eu calculei o alfa. O que que é alfa? É R vezes R, dividido por R vezes AR. Aí o que que eu faço? Eu faço que o X, quando ele está aqui do lado esquerdo, ele é o XK mais 1. Aqui do lado direito, ele é o XK, né? Eu fiz X igual a alfa vezes R. Aí o que eu faço? Eu estou só armazenando aqui nessas variáveis xplot o valor dos pontos x1 e x2, ó, que é para eu poder plotar eles. Eu já dei um hold on. Então, o que que vai acontecer? Agora eu vou plotar o xplot de preto, vai aparecer lá uma linha preta e um asterisco. Eu ploto duas vezes. Quando você não bota nada aqui, ele vai fazer uma linha preta ligando os pontos do vetor xplot. E aqui eu estou botando asterisco para ele marcar o ponto. Vai aparecer uma linha para a gente ver a direção de busca. Então eu estou fazendo esse for só uma vez. Tá lá. Ele veio para cá. Dá para ver, né? Veio para cá.
Eu acho que até o nosso processo gráfico deve ter sido até aceitável. Onde é que tá, hein? Dá para ver que a coisa assim não foi tão mal. Tá vendo? Não? A gente passou um pouco. Agora eu vou fazer 2 vezes. Que eu quero ver esse processo, tipo, lentamente. E quero chamar a atenção de uma coisa. Olha que curioso. Aqui tem uma coisa que aconteceu que é meio óbvia. Ela estava óbvia algebricamente, mas talvez a gente não tenha pensado nisso na hora. Tá, cá, ele fez o primeiro, chegou aqui. Aí depois eu apliquei de novo. Ou seja, calculei o R nesse ponto, né, o gradiente, calculei o alfa de novo, ele veio para cá. Repara que a segunda direção de busca é precisamente ortogonal à primeira direção de busca. Isso tinha que ser? Claro. Vou mostrar no meu quadro, que a gente viu isso. Quando a gente trabalhou aqui, ó, qual foi essa conclusão aqui? Essa que tá que eu vou grifar agora. Vou grifar de amarelo. O que está dizendo aqui, ó, é que a R é a direção de busca. Nesse método aqui, R é a direção de busca. Isso aqui está dizendo que a próxima é perpendicular à anterior, ou vice-versa. Vou fazer outra. O que vai acontecer agora? Ele vai fazer outra perpendicular à anterior. Cara, se são duas perpendiculares, se essa aqui se a segunda é perpendicular à primeira e a terceira é perpendicular à segunda, você há de concordar comigo de que a primeira é paralela à terceira. São duas perpendiculares. Então aqui começa a se desenhar. Se por um lado a gente viu uma virtude desse método, a sua simplicidade, a sua maneira de funcionar, do outro lado a gente está vendo como é que fala, uma certa dificuldade dele. Ou seja, ele visita mais de uma vez a mesma direção de busca. O que ele está fazendo? A primeira direção de busca, que era a direção RK, o RK mais 2 está na mesma direção, segundo esse método. Então, ele visita a mesma direção na verdade, aqui mais uma vez. Vamos fazer logo umas 10 agora. E a gente vai ver que, na verdade, ele está chegando lá. O nosso método está chegando. Só que ele chega fazendo tipo um zigue-zague. Fazendo sempre a direção anterior perpendicular à próxima. Ou a direção perpendicular à anterior. Então, ele está visitando mais de uma vez a mesma direção. Mas, mesmo assim, ele consegue ir chegando lá perto e vai se aproximando. Você entendeu? Beleza? Então, Ctrl nada. Vou fechar aqui. Vou fazer alguma pergunta aqui? Vou fazer alguns comentários antes de partir para uma implementação em outra plataforma sobre o método aqui. Professor, na verdade, só uma pergunta. Faz. O alfa, o que ele quer o que a gente fez foi que ele desse para a gente a menor distância entre. É que eu não lembro agora. O que foi que o senhor tinha falado? Eu quero o alfa que ele seja Vou lá. ponto de mínimo. Que mínimo, né? Eu vou pegar aqui um negócio aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo a linha vermelha aí? Uhum. A linha vermelha é a linha do gradiente. Certo. Nós estamos buscando a solução
nessa linha aí. O que é o alfa? O alfa a gente está escolhendo de maneira que ele minimiza o Q, que é a forma quadrática, ao longo da linha vermelha. Porque o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, calculei o Q em xk mais 1 e estou derivando o Q de xk mais 1 em função de alfa. O que é isso? Significa o seguinte, se eu mantiver esta direção vermelha fixa, ou seja, a única coisa que eu vou variar é o alfa, o comprimento que eu vou andar nessa direção, tá certo? Isso tem um nome no cálculo, é que no cálculo se chama derivada direcional na direção xk, mais 1, nesse caso aí. Você está entendendo? Estou tomando a derivada direcional. Ou seja, estou calculando como varia o Q naquela direção específica, que é a direção do gradiente. Aí, o que acontece? Peguei essa direção aqui, ó, e zerei. O alfa é, portanto, o quanto que eu ando na linha vermelha, na direção do gradiente, que minimiza a forma quadrática ali em cima daquela direção. Justo. É porque na minha cabeça, o que eu teria entendido era que quando eu fosse fazer essa minimização, ele iria me dar, tipo, o ponto em que, na direção Q, me desse a menor distância para o ponto, para a solução. Então, logo ele me daria perpendicular à direção. Aí eu Sim. meio que só precisaria de dois chutes, né? Porque um e depois o outro alfa. Só que aí quando eu vi o chute ele não acertou em dois, eu achei estranho. Mas ele não faz, porque, na verdade, nessa direção aqui, olha só, o gradiente aqui, ele já meio que travou uma direção. Sabe quando é que isso ia dar certo? Isso ia dar certo se por acaso isso aqui não fossem elipses. Tá vendo que isso são elipses? Isso ia dar certo se isso fossem círculos. Se esse cara fosse um monte de círculos, ia dar certinho essa ideia tua aí. Ele ia andar uma vez só e depois ele ia na segunda, ele ia pá, chegar junto. Você entendeu? Seria um método maravilhoso. Porque ele seria analítico, ou seja, ele nem seria um método iterativo. Ele seria um método, como é que fala, direto, que em duas passadas crava na solução. Na verdade, um método como esse que você está falando aí, Roberto, ele seria um método que no primeiro passo eliminou uma componente do erro. Seria a componente na primeira direção, zero. No segundo passo, ele elimina outra componente do erro. Se você está no R2, o erro só tem duas componentes, em dois passos ele passa a régua. Você entendeu? Esse método do gradiente, ele não minimiza, ele vai numa direção e diminui bem o erro naquela direção, mas ele não zera o erro naquela direção. Aí ele tem que visitar de novo para diminuir. E cada vez ele vai, igual o coelhinho que nunca chega lá na cenoura, ele vai andando sempre um pedacinho do caminho, mas ele não, entendeu? Mas ele vai consistentemente lá. Isso aqui, obrigado, senhor. Agora, eu quero mostrar algumas coisas aqui para a gente não fazer um negócio, em inglês seria naive. É o seguinte, vamos fazer algumas observações, tá? A primeira é a seguinte, olha, o que é caro nesses processos, agora eu estou pensando na computação, é você fazer o produto da matriz vezes o vetor. Isso é caro, tá? Então, eu estou vendo que aqui, ó, eu faço uma vez o produto da matriz vezes o vetor. Só que quando eu vou calcular o resíduo, eu fiz de novo, matriz vezes o vetor. Tá vendo? Isso aqui é meio palha. Ou seja, nesse processo iterativo, eu fiz uma vez o produto da matriz vezes o vetor, duas vezes aqui, com vetores diferentes. Chato pra caceta. E o outro problema que tem
é que eu tenho que fazer essa operação aqui, que é um vetor vezes um vetor, é mais barata, mas mesmo assim tem que fazer. E essa aqui que seria um vetor vezes um vetor, que é o A vezes coisa aqui, né? Então, olha que interessante. Eu vou fazer de cabeça aqui sobre risco de errar. O que que acontece se eu pegar essa... Eita, cor feia do cão. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por A. Se você multiplicar isso aqui por A, vai ficar A escalar xk plus 1 é igual a escalar xk mais alfa A escalar R na K. Está acompanhando aí? Agora eu vou fazer assim, vou fazer F menos dos dois lados da equação. F menos. Multipliquei toda a equação por menos, hein? A dot xk mais 1 é igual a F menos A dot xk menos, cuidado, hein? Alfa A dot RK. Tá comigo ou não? Olha que interessante, isso aqui quem é? É o R. Só que na K mais 1. Esse cara aqui é o R na K. E aí eu chego numa equação muito interessante, muito curiosa. RK mais 1 é igual a RK menos alfa A dot RK. Ou seja, isso aqui seria uma equação para a evolução do resíduo. Equação para a evolução do resíduo. No que isso muda a nossa história? Isso muda porque eu posso redesenhar esse algoritmo. Eu vou redesenhar ele assim, ó. Eu vou botar assim. R0 é igual a F menos A escalar x0, onde x0 é o chute inicial. Tá? Aí depois eu vou fazer assim, ó. De K igual a, sei lá, 0 até N, assim por diante, né? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar K igual a 0, já sei como é que eu vou desenhar esse algoritmo. K igual a 0. Aí já calculei o R. Uma vez que eu calculei o R, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim. P, que vai ser o P... Você pode até dar um nome para, sei lá, vai ser PK. É igual a A vezes RK. Portanto, é o R0. A vezes RK. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. R2, que vai ser um escalar, vai ser RK vezes RK. Já calculei essa escala. Aí já aproveita e vai fazer o seguinte, ó. Se R2 é menor do que a tolerância, fim, acaba. Não vai fazer mais nada. Se não, já calculei o R2. Vou calcular o alfa agora. Tá? Alfa. Vai ser quem? Vamos revisitar o alfa lá em cima? É RK vezes RK, ou seja, o nosso R2, que a gente já calculou. Ele vai ser R2 dividido por quem? Pelo R vezes A vezes R. Só que eu já calculei o A vezes R, chamei ele de P. Já está calculado. Tá? Na verdade, ó, eu vou subverter o meu algoritmo. Já que a gente está fazendo ele sem ser ingênuo, vou tirar esse cara daqui. E vou botar... Eu acho que o melhor vai ser apagar mesmo. E vou apagar aqui também. Vou subir isso aqui tudo. Pega isso aqui, sobe. Acaba. Aí, porque eu vou salvar uma operaçãozinha. Se não, aí a gente vai lá e calcula o P.
P é um vetor auxiliar, tá? Um vetor temporário, um vetor qualquer coisa. P vai ser quem? A vezes R. Já fiz o meu produto matriz vezes vetor. Não vou fazer mais nada. Mas não vou fazer isso de novo mais não. Agora eu vou calcular o alfa. Quem é o alfa? O alfa, ele vai ser o R2, que eu já calculei lá em cima, dividido pelo P, na verdade, Ctrl Z para dar certinho, R vezes o P. Mas o produto é comutativo. Pronto. Outro produto. E agora? Agora eu vou fazer uma evolução do R. Em vez de... Só que para evoluir o R, ó o que a gente fez. É só pegar o R que já está calculado, menos alfa, vezes o P que já está calculado. Então, eu vou fazer aqui o R, K mais 1, recebe RK mais alfa P. Tá comigo ou não? Você entendeu? Então, esse algoritmo aqui é um algoritmo bem mais esperto. Por quê? Porque eu só fiz esse produto aqui, ó, uma vez. E depois eu só faço esse produto aqui, ó, uma vez. Então, esse algoritmo só tem um produto matriz vezes vetor e um produto vetor vezes vetor. Muito rápido. Muito, é o mínimo, é o melhor que dá para fazer. Tá? E como é que fala? Ah, não, ele tem dois, porque aqui eu faço de novo, né? Faço de novo. Entendi, então. Faço de novo. Mas eu economizei a operação mais cara. Uma, pelo menos, tá? E então, deixa eu ver, é isso, é um ótimo algoritmo. É um ótimo algoritmo. Tá certo? Tá comigo ou não? Beleza? Olha, eu vou fazer um negócio então, galera. Você aguenta, né? Eu fazer esse programa aqui no Fortran? É 2 palitos, é que vai ser rápido. Eu espero. O nosso aqui é esse. Ok, eu vou até tentar uma coisa aqui. Se meu Visual Studio pegar também, eu vou tentar fazer ele em C também. Boa. Ó, ele já abriu aqui no nosso Linear Solver coisado aqui, nossa biblioteca, né? A gente já tem o Jacob, a gente já tem o Gauss Seidel, a gente já tem o SOR, tá? Vou pegar o último dele, se for o SOR, e vou colar aqui, e vou chamar esse de... O nome em inglês é Steepest Descent, Descent, não, Descent, né? De maior... Eu vou chamar só de gradiente. Eu acho que é assim o nome. Peraí, galera. Segura aí, por favor. Não, é Descent. Não é Descent. Descent, tá? Steepest Descent. O que vai entrar nele? Não diferente do Sol, não entra esse. Ó. Vai entrar a matriz e vai entrar o F, tá? Eu vou botar um residual do Steepest Descent. Esse ômega não tem mais, eu já vou apagar. Espero que vocês estejam. Ó, o R2 já vou deixar ali, tá? O nosso ITR, ele vale pelo K. E o nome, tá? Ó,
Então, vamos lá. O que eu vou tentar codificar é precisamente esse aqui. Então, a primeira coisa que ele faz é calcular o resíduo. O primeiro resíduo, tá? Então, vamos ver, a gente já tem algum vetor para resíduo aqui? Não, não tem. Então, eu vou ter que criar. Não tem jeito. Eu vou criar uns cara aqui, ó, para ser o resíduo aqui, tá? O resíduo pode ser desse tamanho aqui, eu acho. Deixa eu ver. Aqui ele não tem intent e ele vai ter que ser allocatable. Allocatable, não tem intent. E ele vai ser, eu vou chamar aqui de... vai ficar bem assim, perigoso. Tá? Calculei o R. E eu já sei que eu vou ter um P também, que eu vou precisar dele. Então, eu vou botar ele aqui, P. Tá lá. Tomara que eu não tenha essas variáveis. Não, não tenho, tá? Obviamente, depois que a gente fez isso, eu vou dar uma coisa aqui que é mania mesmo, pronto. Depois que a gente fez isso, eu vou ter que alocar. Então, vou alocar aqui, ó. Allocate. O allocate vai ser R, vai de... Vou pegar essa dimension aqui. Vou colocar no R. Aloquei o R, aloquei o P. Eu morro de medo dessas coisas, então eu vou falar que esse R está zerado. Não, esse aqui não precisa. Ah, precisa. Eu não vou fazer para o R. Vou me arriscar. Vamos ver se eu consigo fazer sem economizar. Então, aloquei R e P. Olha lá. Agora, abre o arquivo aqui e tal. Antes da primeira iteração, eu já tenho que calcular o resíduo, porque olha aqui, ó, esse R0F-A.x. Então, eu já vou aproveitar que aqui tem um calculador de resíduo. Ó. Isso aqui é um calculador de resíduo para nós. Eu vou pegar ele antes da primeira iteração e já vou colocar aqui, vou até identar, Ctrl Z, essa identada, e R2, por que não? Tá? Vou calcular o R2. Isso aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer, em vez de ser esse aqui, esse cara vai ser o R e J. Recebe isso tudo, que é o valor do resíduo. Então, vai ser o F menos a matriz vezes o vetor, não tem esse quadrado. Pronto, calculei o resíduo. E aqui embaixo, eu vou calcular que R2 é igual a isso. Está bem aqui, disponível, facinho. Vezes ele mesmo. Opa, mais R2, senão não vai acumulando. Né? Para ele, lembra, ele é a soma de tudo. Né? Então, calculei o resíduo primeiro. Agora sim. Iteração, botei 0. Eu botei 1, vou botar 0. Vou tentar seguir aquele algoritmo. Então, vai ser assim. Aí, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele faz é... Já calculei... O meu R2 já está vindo lá de fora. Eu já tenho um cálculo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é a pergunta do fim. Tá? Então, eu já vou fazer a pergunta do fim. Se o R2 é menor do que a tolerância, sai fora. Foi. Se não, vou calcular o P. O P é muito parecido com um resíduo. O resíduo é F menos AX. O P é AR. Então, sai o F e no lugar do X entra o R. Só isso. Tá? Agora aqui eu vi uma coisa. Eu vou te mostrar. Esse aqui some, porque eu vou calcular o R. Vou botar aqui, ó. Eu vou calcular
o R não, calcular o P, né? Então é P de IJ. Não tem esse negócio de quadrado aqui, já vou tirar com calma. Sai o F e sai o sinal de menos. Aqui. Dá até para tirar esse parênteses, apesar de que ele é inofensivo. E no lugar do X, entra R. Aqui. 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 Mas eu vou te chamar a atenção para uma coisa. R está indo até J mais 1. Está indo até J mais 1. É que quando eu alocar esse cara, eu preciso de mais um aqui. Melhor sobrar essa dimensãozinha. E ele vai até o menos 1 quando ele J for 1. Ele vai pedir pelo zero. Não existe resíduo fora das incógnitas. Então, o resíduo no zero tem que ser zero. O P, que é A vezes o resíduo, no zero e no N mais 1, tem que ser zero também, porque eles não existem. Tá? Então, para garantir isso, aí sim, não tem jeito. Ó, essas coisas são realmente importantes. Eu vou zerar esse cara fora. Ele está sempre zerado em 0 e N mais 1. Está entendendo isso? Então, ou seja, e como eu nunca vou alterar o valor de P fora, isso aqui sai, ó. Esse P mais, ele não soma, ele só calcula o P. Como eu nunca vou alterar o valor de P fora do loop, em I e em N mais 1 ou em 0, aqueles zeros que eu inicializei lá no começo vão sempre ficar iguais a zero, nunca vai mudar, tá tudo tranquilo. Pronto, calculei o P. Depois que calculou o P, tem que calcular o alfa. Só que o alfa envolve um produto R vezes P. Então, o jeito fácil de fazer isso é criar uma variável RP. E nós vamos calcular aqui o produto R vezes P. Calculei o P. Aqui eu vou fazer o produto R vezes P. Para isso, o que a gente faz? Ele é igual a um R2. O RP você zera, que é aquele escalar, RP é um escalar. E aqui você vai fazer o seguinte, ó, RP recebe RP mais o P vezes quem? O R. Eu botei R vezes P, então eu vou botar R. A dúvida me chama. Pronto. Produto escalar, R vezes P. Acabou-se. Zerou aqui. Calculei o RP. Agora é só calcular o alfa. É quem? É o R2 vezes R vezes P. É o dividido, né? R2 dividido por RP. Calculei o alfa. E agora eu tenho que fazer o novo resíduo. Não sei se vocês repararam nesse algoritmo aqui, eu esqueci de fazer uma coisa tipo meio óbvia. Calcular o X? Senão eu ia ficar parado lá, né? Tá certo? Cá mais um aqui. Peraí. Calculei o alfa. Isso, é isso aqui mesmo, né? Que é o x. Eu vou até calcular, eu vou até inverter a ordem, tá? Vou botar primeiro o x, depois o r, tá? Vamos ver onde é que a gente vai botar esse cara aqui. Vai ser assim, se ele não sair. Ele calculou o R2, eu vou pedir para ele já fazer antes, ó. Ele vai escrever aqui.
Ele vai escrever iteração zero. Eu não queria que ele escrevesse iteração zero. Porque os outros arquivos nossos começam sempre do 1. Eu vou começar do 1, tá? Você sabe que isso é indiferente, é só para os outros métodos nossos sempre começaram do 1, né? Então ele escreve A1 aqui, escreve o R2. Se o R2 já for menor do que a tolerância, ele para, não escreve mais nada. Senão ele vai calcular. E agora eu vou fazer aqui os updates. Então eu já posso até... Ah, tem um X igual aqui, eu vou aproveitar. Isso recebe quem? Ele mesmo. No lado esquerdo ele é o K mais 1, no lado direito ele é o K, mais alfa vezes o R. Recebe. E no mesmo loop eu vou aumentar o R. Tem que ser depois, né? Senão a gente ia... R recebe R. Ah, aqui eu botei vezes e é mais, hein? Alfa R também. Alfa P. Cuidado, hein? Não pode mudar a ordem aqui. Se você botar o R primeiro, você vai evoluir o X com, com R em K mais 1. Que vai estar... Então, esses aqui são updates. Então, foi lá. Rapaz, olha o que eu vou fazer. Tá vendo que eu preciso calcular o R2 de novo? Aqui eu calculei o P, aqui eu calculei o RP, aqui eu não sei o quê. Aqui eu vou zerar o R2. Vou calcular ele aqui no mesmo loop. Barato demais. Cara, tá de graça. R2 mais J vezes o R2 de novo. Porque ele precisava, ele tinha que ser updated, né? Você tinha que fazer isso aqui com ele. E aqui o update da iteração. Tá tudo certo. Eu acho que eu não declarei o alfa. Agora eu vou compilar essa galera toda. Só isso, só 20 erros. Ah, porque... Nossa, eu esperava ter cometido bem menos erro. Ah, aqui, né? O posto, em português é posto, né? Tá lá. Beautiful. Tá? Agora, vim para cá. Falta, eu vou copiar. Deixa eu ver o jeito mais fácil de fazer isso aqui. Sei lá. Aumenta essa. Pega essa. E lembra que tem um argumento a menos, né? Que é o H. Não tem H. Esse cara. Eu nem vou mudar esses dados aqui, que eu acho que já vai ter dados dos outros negócios lá que a gente fez já. Tá? Deixa eu dar uma compiladinha. Vou rodar, galera. Vai lá, vamos ver. Ó. Mas vocês viram que foi um negócio meio... Se funcionar, foi fácil de fazer. Porque a gente estava com o algoritmo bem na nossa mão, assim. Foi fácil ir lendo aquele algoritmo e pá, pá, colocando uma coisa atrás da outra ali. Então, vamos deixar ele rodar aqui um pouco. A malha era grande, né? Era 100%. Deixa eu ver se ele já gerou o algoritmo, o negócio lá para nós.
Porra, tá demorando esse cara aí. Isso tem que estar na nossa matriz, né? Eita, tá demorando demais. Olhada aqui. Vou parar. Vou parar, demorou demais. Eu acho que isso não tá bom, não. Deixa eu dar uma olhada. Eu tô abrindo aqui na nossa disciplina o negócio. UNB, tópicos. Tô chegando lá. 11h52. Eu acho que ainda tem jeito. Segura. Ó, apareceu aqui um SD. Tá enorme esse aí. Não, com certeza esse aqui deu ruim. Vai aparecer aí. Deve estar uma coisa de louco aí. Erradaço. Pelo menos era número, ó. Agora não deu pau. É, mas já tinha explodido lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso algoritmo aqui, 2 palitos. E vamos só ver o que pode ter acontecido. Vou botar isso aqui no debug, tá? Calculo P, calculo RP, calculo alfa. Espera aí um pouco. Esse menos aqui, meu brother. Eu senti. Acho que foi só esse menos aqui. Entendeu? Um menos espírita. Veio assim, ó, em mim. Porque tem esse problema do. Mas é porque eu já tenho a manha. Esse grade de Q é menos R. Aí toda hora eu erro esse menos aí, tá? Em todas as variantes desse algoritmo eu erro. Então aqui era menos. Eu já vou tentar rodar com Aí, esse. eu só ia dizer que aí, então, ao invés dele se aproximar do mínimo, ele tava era correndo pra longe. Tava, tava fazendo o que ele não devia. Linking. Eu não espero que esse algoritmo seja bom, sabe? Eu não espero que ele seja necessariamente bom. Ai, mas agora eu fiz um negócio que é ruimzaço, que foi fazendo debug em Foreign Chance. Eu vou só ver se ele está pelo menos diminuindo. Eu acho que está diminuindo. Eu acho que está. Então, vou botar aqui log. Ó, está diminuindo. Log. Tá indo bem. Ele deve convergir, tá? Vou carregar de novo. O mesmo. Replace and retain. Ctrl Feed. Ó, tá indo lá. Tá indo. É porque tá no debug. Aí é lento. Se eu botasse no release, ele já tinha. Foi. Caraca, convergiu a parada. Tá? Então, vamos ver como é que foi isso aqui. Eu vou te chamar a atenção para umas coisas aqui que já dá para ver. Replace and retain. Ctrl Fit. Olha lá, foi. Eu vou pegar o nosso melhor, o campeão nosso aqui, que foi o SOR. Eu acho que o SOR, a gente estava rodando ele assim, do jeito mais ferradão, bacanão de todos, tá? Close, Ctrl Fit. Então dá para ver que o SOR aqui deu um pau no gradiente, no steepest descent. Mas, né, a gente ganhou um novo método aí. Que o SOR ele era uma otimização dos métodos de relaxação. Vamos pegar um método de relaxação mais ingênuo de todos, que foi o Jacobi, e vamos colocar aqui para ver o que dá. Mas eles também não eram menos? Ah, deu quase a mesma coisa, na verdade. Pelo menos o quê? É porque eu achava que o de Jacobi e todos os outros métodos tinham dado menos que 2 a 10 a menos 4, 10 a mais 4. Não, olha lá, o Jacobi é essa linha azul. Tá vendo? O Jacobi é a linha azul. Uma característica importante do método do steepest descent aparece bem aqui, ó.
Se você olhar, ele claramente não é monotônico. O resíduo diminui e depois aumenta, diminui e depois aumenta, diminui e depois aumenta, tá? Ele faz isso de forma muito consistente. Enquanto que os outros, ó, estão passando aqui do lado, ó, os outros são monotônicos, ó, tá? Eles são monotônicos. A não monotonicidade do método do gradiente decorre de um fato. Ele transforma o erro numa direção e diminui o valor do erro naquela direção. Só que na outra direção, ele não necessariamente diminui o erro. Então, o que às vezes está acontecendo é que quando ele visita uma direção, ele diminui o erro, não diminui o resíduo. Ele diminui o erro naquela direção e, portanto, o resíduo. Mas naquele passo, ele acabou aumentando a outra componente do resíduo, né? Mas ele conseguiu, de todo jeito, convergir e, muito embora, como eu falei, de forma não monotônica, tá? O que nós vamos fazer na aula que vem é melhorar bastante esse método, criando o método de gradientes conjugados, tá? E aí nós vamos ver que ele não vai ser monotônico, mas ele vai ter propriedades muito, muito especiais, tá bom? E era isso que eu tinha para falar hoje. Acho que foi uma aula legal. Deu para entender o método. O método de gradiente, gente, se você entendeu ele, e se vamos supor que ele é no futuro, você vai trabalhar com outras matérias, como eu já citei aqui, como controle, que é uma coisa muito importante, tá? Isso é muito usado na teoria de controle. Isso é muito usado até hoje nos grandes processos de minimização, tá? Minimização de processos usa o método do gradiente. Porque, muito embora ele não convirja muito rapidamente para este sistema linear, ele pode sim ser usado para a convergência de sistemas que têm 7, 10, 20 parâmetros diferentes. E vai reduzindo aquilo ali, às vezes, porque ele permite uma generalização muito grande das operações. Você pode generalizar isso, porque a coisa A vezes X é muito generalizável e a gente consegue generalizar esse método. Com esse comentário final e uma pergunta, quero saber se vocês têm alguma dúvida. Então, o gradiente conjugado, ele é melhor em alguns casos, né? Porque eu fiquei até meio chocado que eu esperava que ele, tipo, ia dar uma surra no Sora e ia chegar assim no uau. Esse não é gradiente conjugado, Léo. Pera, não, é o Steepest Descent, mas Isso. isso não é... Ah, ok, eu tinha entendido então que isso era um subset do gradiente conjugado. Ah, Não, ok, isso não porque ele é. só faz as ortogonais, né? Só faz as ortogonais. Ele Não, não faz tá, as eu fiquei a-ortogonais. confuso justamente porque eu pensei, poxa, o Sora, ele, tipo, não é ortogonal, mas... Então acho que é porque a gente tá fazendo uma coisa diferente, Não, é mas... totalmente diferente. Totalmente Não, tudo diferente. bem. A Ok, eu gente fiquei não está confuso. relaxando, como no SOR, né? A gente está vasculhando. Esse é um método que vasculha em certas direções. O SOR não, o SOR quer apagar o erro em todo lugar. Ele vai blurring o erro. Esse não, é um searching method. Ele vai procurando direções. Acontece que ele não é tão inteligente. Esse aqui não é tão inteligente para procurar direções. Mas tem outros que são. Tá? A gente vai chegar a ver isso? Vai. Só que eu não Beleza. vou deduzir igual o aqui de hoje. Eu vou te dar um material, já vi que você está interessado nisso. Eu vou te dar um material, chama The Conjugate Gradient Method Without the Agonizing Pain. Porque é o melhor que dá para encontrar sobre o gradiente conjugado sem morrer de dor. Tá certo? Without the Agonizing Pain. Se Vamos você ver, é do pegar. J.R. Shuk. Eu acho que sim, eu É teria de que. 94? Ah, é, aqui achei, tá certinho o nome. Tá? Pega aí o Without the Agonizing Pain. E é o melhor que dá para fazer. Tá? Essa aula aqui é construída com base nisso. E quando eu ensino gradientes conjugados, eu quase ensino como ele. Entendeu? Porque o dele tem umas partes difíceis de engolir. Mas difícil de engolir assim, você tem que
Vocês têm que se lembrar de coisas. Por exemplo, fatoração de Gram-Schmidt. Todo mundo tem que se lembrar de fatoração de Gram-Schmidt para fazer isso aqui. Não tem jeito de você deduzir o gradiente conjugado sem lembrar de fatoração de Gram-Schmidt para formar uma base ortogonal. Né? E aí depois você vai ver que, dependendo se você usar o Gram-Schmidt e não fizer o produto escalar, mas o produto A escalar, que é o que vai, em vez de ser R dot V, vai ser R dot AV, quando o produto for definido desse jeito, aí tem uma propriedade mágica aí, que zera todas as componentes anteriores, que é um negócio incrível, mas, enfim. Eu vou mostrar as direções de busca, como que a gente constrói, vamos construí-las, vamos testá-la, como fizemos na aula de hoje. Mas se você quiser uma dedução, esse livro não é tão bom assim para dedução, mas você vai engolir ele, tá? Esse material. Não, mas ele nem é tão longo. Eu achei que, tipo, quando você falou, eu achei que era um livro. Aí quando eu vi o tamanho, eu até achei que era um artigo. Agora que você falou Não, que é ele um. começou com um documento de 15 a 16 páginas, esse negócio. Já deve estar com umas 60 e tantas. É, O ele cara tem 56. ele tem uma versão de 15 páginas, que foi a primeira vez que esse cara botou isso na net, de graça aí para todo mundo. E aí fica todo mundo usando ele agora. Só que se você pegar o livro do Arnold, ou se você pegar algum outro livro de cálculo numérico mesmo, para ensinar a solução pelo método do espaço de Krylov, vai ser muito mais curto do que isso aí. Só que vai ser muito menos palatável. Porque ele vai assumir que você já sabe um montão de álgebra, meu brother. Esse é que é o problema do gradiente. Entendeu? Uhum. E é isso, galera. Deixa eu parar a gravação, que a gente já está de papo furado aqui. Para a gravação.